Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente e estou bem feliz de receber cada um de vocês aqui. A entrevistada de hoje é a Renata Oliveira, que é coach de carreira, ela é especialista em carreira e ela vai falar pra gente algumas formas de a gente poder viver no nosso ambiente de trabalho de uma maneira mais feliz e com mais realização. Ela fala da importância de a gente levar o autoconhecimento a sério, da gente observar as nossas emoções e muita dica bacana. A entrevista está muito legal, acredito que todos irão gostar. E eu convido quem ainda não conhece o nosso site, o nosso Instagram. O site é o www.conscientementepodcast.com.br e o Instagram é o @conscientementepodcast. Eu espero vocês lá e vou ficar bem feliz de receber feedbacks de vocês. Beijo grande. Hoje eu recebo aqui no Conscientemente a coach de carreira Renata Oliveira, que ajuda pessoas a encontrarem seu caminho profissional e a despertarem seu potencial. Renata, eu estou muito feliz de te receber aqui hoje e gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a tua vida e tua trajetória. Oi, Bruna, é um prazer estar aqui, adorando assim esse convite, muito lisonjeada mesmo. Então vamos lá, a minha trajetória, eu sou formada em engenharia elétrica e ali sempre me tive num momento assim muito... Não bastava só ser engenheira elétrica, né? Eu fui para o mercado de trabalho e eu comecei a observar que eu estava ali perdida no que eu estava fazendo, na minha formação que eu tinha. Então eu entrei numa empresa e fui muito bem sucedida nessa empresa. Só que nessa empresa eu estava num departamento diferente da engenharia, né? Eu fazia pesquisas técnicas. E aí, nessa parte de pesquisas técnicas para uma editora que fazia revista para engenheiros, e aí eu comecei a desenvolver essa parte da pesquisa e em menos de 6 meses eu já estava num cargo de liderança, que foi super desafiante. E eu comecei a ver que eu gostava daquilo, de liderar pessoas, de ver o potencial das pessoas. E aí eu me vi no momento que eu falava assim, poxa vida, para onde foi a engenheira, né? A vida foi te levando para outros caminhos. Isso. E aí eu fui me apaixonando pelo potencial das pessoas, por achar as pessoas e colocar as pessoas no lugar que elas vão brilhar, no lugar que elas vão ter sucesso. E com isso, dentro dessa empresa, eu tive muita confiança, depositaram muita confiança em mim. E isso fez com que eu conseguisse contratar pessoas e colocá-las em departamentos dentro da empresa que elas tivessem a ver com o talento delas. E aí elas começaram a ter sucesso, começaram a brilhar e enfim, encontravam seus propósitos ali. E eu falei, poxa, tô gostando disso. E aí foi onde eu comecei a melhorar minha liderança, já fazendo outros cursos, MBA e etc. E foi quando eu me deparei com coaching, aí eu me apaixonei de vez. E aí muitas das coisas do coaching eu já aplicava. E aí depois disso eu saí de lá e montei meu próprio negócio. Então eu já sou coach há mais aí de 8 anos, vai para 9 anos já. Que bacana, nossa, que história incrível, porque não é algo que a gente vê sempre, esse talento de enquadrar pessoas onde elas brilham, assim, né, de enxergar potenciais, assim, é um talento muito, muito legal. Parabéns, Renata. Imagina, obrigada, Bruno. Isso é bem fácil, assim, para mim, eu gosto muito. Legal. E, Renata, na tua atuação como coach, eu sei que tu ajuda tanto empreendedores quanto colaboradores, certo? Eu achei bem legal essa né, a abrangência do teu trabalho e eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre ele. Certo. No caso de colaborador, Bruna, no sentido o quê? Deles encontrarem algo que faz sentido para eles terem um propósito, ficarem de bem com as segundas-feiras, né? Descobrirem seus dons, seus talentos e como que eles podem utilizar esses dons e talentos em prol da carreira deles, né? Ter prazer em trabalhar. E sair um pouco do vitimismo, né? De que achar que o problema é a empresa ou o chefe, enfim, ter um olhar mais interior para essa questão da carreira. E aí,
No sentido de empreendedores, pessoas me procuram porque elas querem montar o próprio negócio, não têm a mínima ideia do que fazer. E aí é onde eu vou lá olhar as potencialidades, os dons, talentos, os pontos fortes, e com isso a gente consegue, né, ter um trabalho bem focado ali para que a pessoa não vá para o mundo do empreendedorismo, enfim, fazendo qualquer coisa achando que vai dar certo, né? Então, é muito bom porque tem esse embasamento, entender o perfil que a pessoa tem, qual que é o gap ali que pode, né, que pode existir no perfil dela, e de repente se ela tem um sócio que pode complementar esse perfil, ou um braço direito, que isso vai ajudar muito no sucesso desse caminho profissional, se for o caso do empreendedor. Para você ter ideia, Bruna, só para, né, deixar assim bem claro, por exemplo, terminei esses dias um processo com uma cliente que ela fez odontologia, mas não se via atuando. E aí, fazendo o processo com ela, ela descobriu que ela quer se tornar empreendedora, fazendo consultorias dentro de clínicas odontológicas. Olha, que bacana. Sabe? Então, isso que é enriquecedor, assim, dentro do programa. E o legal, né, é que, por exemplo, nesse caso que tu usou, às vezes é algo que a pessoa, se ela não tivesse essa tua visão, essa tua assessoria, ela poderia ficar muitos anos ali, muitas vezes patinando, muitas vezes descontente no seu trabalho, porque simplesmente ela não visualizou uma potencialidade dela, né? Então, eu acho muito legal que existam pessoas fazendo trabalhos como o teu, que possam ver além, enxergar além do que as pessoas estão enxergando, através de ferramentas que elas mesmas te dão, né? Informações que elas mesmas te dão, né, Renata? Exatamente. Eu costumo dizer também, Bruna, que assim, por mais que a pessoa tenha feito uma faculdade que não teve a ver com ela não vai jogar aquilo fora, ela vai sempre somar conhecimentos. Então, se ela fez odontologia e vai atuar como uma parte mais administrativa, mais visual, enfim, ela vai somar todo aquele conhecimento. Então, ela vai ser um diferencial no mercado, ao contrário do que as pessoas pensam. Sem dúvida, sem dúvida. Destacar a gente, né? Eu acho que para o ser humano se destacar em alguma coisa é realmente enxergar particularidades, né? Às vezes uma qualidade que a gente tem que é simples, a gente percebe como uma coisa simples, mas dentro de uma profissão, ela pode ser um diferencial, né? Mas nem sempre se consegue enxergar isso. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Legal. Muito legal. E, Renata, na tua experiência profissional, de acordo com a tua experiência profissional, para as pessoas que se interessam por se conhecerem mais e entenderem mais sobre si mesmas, até abrangendo depois para o lado profissional, mas qual é, a teu ver, o passo fundamental para a pessoa começar a sua jornada do autoconhecimento? Eu acredito, assim, que primeiro é observar suas emoções, né? Então, se você está no trabalho ou em qualquer lugar que você esteja, o que você está sentindo naquele momento? Se você se irrita, por que você está irritado? Qual que é a raiz disso, sabe? E eu sempre falo assim, tem um caderninho ali para você anotar esses sentimentos, essas emoções, principalmente se você está iniciando nessa jornada. E no caso, assim, por exemplo, se você está no trabalho, está insatisfeito com o seu trabalho, se você está desmotivado por algum motivo, ter ali claro, né, o que está te trazendo essa insatisfação. E o que te deixa satisfeito dentro do trabalho ou dos trabalhos que você já atuou. Então, você fazer uma lista disso, você realmente levar o autoconhecimento a sério, você ter um caderno, você fazer exercícios, você anotar todos esses insights ou momentos que te desmotiva, te irrita de alguma forma, alguma coisa nesse sentido, porque isso vai fazer com que você, enfim, trabalhe isso, no dia seguinte você vai ter um novo olhar e a cada dia você vai melhorando. Tem uma frase que eu gosto muito, Bruna, que é assim, chega no final do dia, por que esse meu dia valeu a pena? O que eu fiz ali? E assim, eu digo que são coisas simples. Às vezes é uma conversa que eu estou tendo com uma pessoa, às vezes é uma entrevista aqui com a Bruna, eu estou me sentindo super, né, satisfeita aqui, feliz. Eu também. Então, assim, por que seu dia valeu a pena? E o que você faria de diferente nesse dia? Então, se você pudesse voltar atrás nesse dia, o que você faria de diferente? Tudo bem, você não pode alterar o seu passado, mas
só de você fazer essa reflexão, você anotar esses sentimentos, essas suas emoções, no dia seguinte você já vai pensar diferente, você já vai, se você é uma pessoa mais impulsiva, você vai pensar um pouco mais para falar. Então, essas coisas assim, esses detalhes ajudam e muito, sabe? Que bacana, nossa, muito interessante, porque dessa forma a gente consegue exteriorizar um pouquinho o que a mente muitas vezes embaralha, né? Então, essa questão de se observar, ela vai destrinchando um pouquinho o porquê do descontentamento, o porquê da felicidade, e aí onde que dá para melhorar, né, Renata? Exatamente. Por exemplo, Bruna, tem um caso assim que foi o seguinte, uma cliente, ela tinha uma questão com o chefe que ela não conseguia colocar as questões dela com o chefe, ela se irritava, ela começava a chorar, ou enfim, ela tinha alguma coisa ali. E aí eu falava para ela, e ela estava procurando emprego em outro lugar e tudo mais, e eu falava assim, olha, não vou falar o nome, né, mas eu falava assim, fulana, se você não vencer essa sua barreira, né, esse bloqueio que você tem, você vai trocar 6 por meia dúzia, você vai sair de um lugar que vai acontecer a mesma coisa. Entenda que o que está acontecendo com você nesse momento é para você evoluir. Então, como que você pode vencer essa barreira, conversar com o seu chefe de uma forma tranquila, de uma forma pacífica, e que você vai conseguir vencer isso? Porque ela tinha uma questão de bloqueio com pessoa mais velha, homem e tudo mais, né? E aí foi muito interessante, porque a partir do momento que foi muito engraçado, Bruna, porque assim, ela conversou com o chefe, ela conseguiu conversar com o chefe depois de algum tempo, na mesma semana ela foi chamada para uma entrevista. Então assim, coincidência? Não sei, sabe, mas eu acredito muito nessa questão de você trabalhar isso, né, dentro de você para que você possa vencer essas pequenas barreiras ou desafios, né, para que você possa cada vez melhorar e evoluir. Ah, eu tenho toda a certeza. Até em outras entrevistas do Conscientemente, foi falado dessa questão de, muitas vezes, onde está a nossa maior vulnerabilidade, está o nosso maior poder também. Então, eu percebo muito que quando a gente consegue ultrapassar pequenos desafios, coisas que muitas vezes só para a gente é difícil, para outra pessoa aquilo lá pode ser fácil, mas quando a gente consegue ultrapassar pequenas barreiras, a gente sobe um outro degrau, e daquele degrau a gente vai ver as coisas um pouquinho mais do alto, e assim a gente vai indo nessa escada e cada vez se aprimorando mais, né? Exatamente, eu acredito muito nisso, é impressionante, e é impressionante como isso funciona. Muito legal, Renata, fantástico. E, na tua opinião, qual é o maior erro ou um hábito negativo que atualmente tem impedido as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento? Olha, Bruna, eu acredito muito, e é uma coisa que eu sempre falo, enfim, nas minhas mídias e tudo mais, as pessoas acharem que elas não são capazes, sempre as pessoas não acreditarem nelas mesmas. Eu costumo dizer assim, Bruna, que se o projeto caiu no seu colo, se uma pessoa veio falar com você, se a pessoa olhou para você e falou assim, não, eu quero que você me ajuda, eu falo, poxa, se ela veio até mim, é porque eu tenho capacidade. Sabe? Então, assim, eu acho que nada é por acaso. Então, se isso acontece, olha para isso, respira fundo, olha com calma, veja ali não com o ego, e sim, né, com o coração ali, mais com a sua intuição, para ver se você realmente, né, não pode realmente pegar esse projeto ou fazer, enfim, alguma coisa que te apareceu assim, porque as pessoas têm essa questão de acharem que não são capazes e colocam todos os empecilhos na frente, tudo para não fazer, e aí pronto, aí você fica estagnado e não sai do lugar. E assim, com isso, quando elas acham que não são capazes, elas deixam muitas vezes a vergonha, a timidez atrapalhar o seu desenvolvimento. E eu não estou dizendo aqui de pessoas introvertidas ou extrovertidas, né? Porque são coisas diferentes. Estou falando de pessoas que têm vergonha e elas não, enfim, não colocam o talento que elas têm, os dons que elas possuem para ajudar outras pessoas, para ajudar empresas, para, enfim, para externalizar isso para o desenvolvimento não só dela, como das outras pessoas ao redor.
Então, as pessoas, quando elas estão numa empresa, por exemplo, ou o próprio empreendedor, se ficam ali no cantinho, sabe, sem se mostrar, muito ali quietinho, é muito difícil alguém vir olhar o seu potencial, sabe? A pessoa precisa acreditar nela para ela poder ter suas conquistas, enfim, tudo mais, o reconhecimento que ela tanto quer. Perfeito, nossa. Muito lindo. Eu acredito muito nisso, assim, é um desafio, acredito que para todas as pessoas, né? Algumas já conseguiram superar isso faz tempo, mas é muito legal estimular isso nas pessoas e tu ter mostrado um pouco isso aqui para quem está nos ouvindo. Muito obrigada. Imagina, e eu digo assim, Bruna, que no começo eu era extremamente tímida, sabe? Como eu te falei, eu fui para cargo de liderança muito nova, e eu lembro que meu chefe virava e falava assim, Renata, você precisa abrir a boca na reunião. Desse jeito ele falava assim para mim, sabe? O diretor da empresa. E aquilo me assustava e aquilo ao mesmo tempo me chateava, mas depois eu entendi o que ele estava querendo dizer, né? Então, não é uma questão de introversão ou extroversão, mas e sim é uma questão de você entender que quando você está ali na vergonha, na timidez, você está vibrando na contração, você está ali não, a prosperidade não acontece, vamos dizer assim, sabe? Então não tenha medo de brilhar, é isso que eu falo. Muito legal, Renata, obrigada. E na tua opinião, assim, já que a gente falou do maior erro, qual então o hábito ou uma qualidade positiva que possa contribuir para que as pessoas alcancem mais realização e mais desenvolvimento? Aí eu digo que é o contrário, né, do que eu falei. Então é acreditar em si mesmo, sabe? Ir fundo no seu desenvolvimento, no seu autoconhecimento, se é por meio de coaching, de leitura, de entender suas emoções, de ouvir os podcasts, enfim, sabe? O que for de desenvolvimento para as pessoas, saber ter muito claro seus pontos fortes, suas qualidades, assim, de tudo que eu leio, né, Bruna, de tudo que eu aplico e vejo também com os meus clientes, além disso, você tem um objetivo claro, porque as pessoas, elas querem ser bem-sucedidas. Mas o que é isso para elas? Qual que é o objetivo delas, né? Dentro do trabalho, da família, nos hobbies, financeiramente falando, o que é ser bem-sucedido? Qual que é o equilíbrio emocional e por aí vai, espiritualidade e tudo mais. Então, elas terem claro o objetivo, porque você falar que quer ter sucesso, que quer ter mais dinheiro, é muito vago, né? Então, eu acredito nisso, é acreditar em si mesmo e ter muito claro o que você quer. Muito legal, ter assim um propósito claro, né? Exato, exato. Assim, bem delineado, né? Exato, bem focado mesmo. E, Renata, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Tu poderia compartilhar ele conosco? Posso. Tem um que é até engraçado, que eu não sei se seria um conselho, mas foi um chacoalhão, assim, sabe? Uma vez eu fui, esse mesmo chefe, inclusive, né? Vamos dizer assim, o meu diretor lá na época, eu estava com um caso muito complicado ali, Bruna, na empresa, algo muito desafiante, que eu não tinha me deparado ainda com aquela situação. E aí eu fui conversar com o meu diretor, eu falei, poxa, eu preciso aqui de uma luz, né? O que ele pode me falar, o que ele pode me ajudar aqui para eu resolver esse caso da melhor forma. E o que ele disse para mim, Bruna, foi muito assim, Renata, se vira. E aí de novo eu levei outra dele assim, né? Eu falei, puxa vida, mas como assim, né? Se vira, eu tô com um caso tão complicado de resolver e tudo mais. E aí, Bruna, o que ficou assim muito claro para mim é o seguinte, é que naquele momento eu até fiquei chateada. Mas depois, com o tempo, o que eu entendi? Traduzindo o que ele estava me dizendo era, Renata, eu confio em você, vai lá e resolve. Então, né, a gente às vezes precisa traduzir o que as pessoas falam, né? Então, isso para mim foi muito marcante, assim, porque eu comecei a entender que ele confiava no meu trabalho, que ele confiava na minha pessoa. E então, por isso que eu cresci muito rápido, por isso que, enfim, conseguia, né, deslocar as pessoas dentro da empresa por causa dessa confiança. E se eu pudesse falar outro, assim, eu posso falar outro? Claro. E outro, assim, foi uma pessoa que trabalhava comigo, ela era minha estagiária na época, e ela chegou para mim, depois de que eu estava já há alguns anos dentro da empresa e tudo mais, ela me deixou muito
pensativa e surpresa, né? Porque ela chegou bem no final do expediente e sentou assim na minha frente e falou assim: o que que você está fazendo aqui nessa empresa ainda? Né? Eu já estava lá há alguns anos e tudo mais, e ela falou: por que que você não desbrava outros horizontes? Por que que você não vai além, né, do que você está fazendo? Você pode muito mais e tudo mais. E aquilo me deixou muito pensativa, porque você fala: poxa vida, a estagiária vindo falar isso para mim, né? Eu já estava ali há algum tempo e tudo mais. E foi, assim, muito importante, né, quando veio essa informação, porque eu comecei realmente a refletir sobre isso. E eu comecei a enxergar pontos que ela mesma tinha me falado, pontos positivos que eu tinha, que eu não estava tão claros ali para mim. E eu comecei a observar, falei assim: poxa, por que que agora, será que não é agora o meu momento de ter meu negócio próprio? Será que não é agora o meu momento de entrar de cabeça no coaching, né? Então, foi um momento muito marcante, assim, uma conversa, assim, que a gente teve, ficamos ali mais de 1 hora conversando sobre isso. E eu sei que ela falava para mim, para o meu bem, nós somos amigas até hoje, e ela, depois de anos, fez um processo de coaching comigo e tudo mais. Foi muito legal. Então, assim, foi... né, a gente nós não podemos, eu acredito, né, que a gente não pode negar as informações que vêm, né, então escutar com atenção, não importa de quem vem essa informação, e você falar: opa, peraí, será que essa pessoa tem razão, né? Então, isso para mim foi bem interessante, bem marcante para mim. Bem bacana. E até, né, os dois casos, assim, especialmente o do teu chefe na época, essa questão de muitas vezes a gente precisar de uma aprovação, uma validação externa, né? No fim, dentro de ti, talvez tu poderia sim acreditar que tu podia sim confiar em ti, no teu trabalho, que tu ia dar um jeito, mas talvez precisou daquele chacoalhão dele, né? Uma aprovação que veio de fora para tu assumir esse poder. E muitas vezes na vida a gente precisa dessa segunda visão, assim, né? Quando na verdade a gente tem que ir tentando aos poucos encarar o nosso poder mesmo, né? De frente, falou tudo, exatamente. Ali eu falei: poxa, ele confia em mim, por que que eu não estou confiando? Né? Exatamente. Muito legal, belos chacoalhões, assim, né? E a vida tá cheia disso, né? Eu acredito que não existe o acaso, né? Existem as sincronicidades, né? Então, quando tá no momento certo para a gente dar mais um passo, se a gente não consegue ver sozinho, vai vir através de alguma mensagem, alguma palavra e de alguma outra forma, né? Algum livro, enfim. Exato, nossa, é impressionante. A vida dá sinais a todo momento. Exatamente. E, Renata, tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia? Sim. Eu não tenho, assim, uma frase pronta, né? Mas eu tenho, assim, algo que eu acredito muito e defendo muito, que é o quê? Quando eu estou mediante algum desafio, né, eu sempre penso: o que é para eu aprender nessa situação? O que eu posso evoluir aqui? E às vezes esse desafio, às vezes, pode ser uma coisa que vai me deixar chateada momentaneamente, né? Pode ser ou não. Mas quando acontece esse desafio, né, eu sempre penso nisso. Vamos olhar a situação com calma, eu faço uma meditação, eu paro um pouco e falo: peraí, por que que isso está me acontecendo? Essa pergunta leva para você para vitimização. Então, o porquê, não é o porquê, sim o que eu posso evoluir daqui, o que eu posso aprender daqui. Então, eu sempre penso dessa forma: o que que é para eu crescer, o que é para eu entender que eu ainda não entendi, né, de tudo isso que está acontecendo. Então, isso é algo que eu levo, assim, a todo momento quando eu me deparo com algum acontecimento, algum desafio. Que lição que eu posso tirar disso? Excepcional, Renata, muito legal. É algo que realmente a gente tem que parar mais, né, para fazer essa análise, né, porque às vezes a situação desafiadora ela nos bloqueia, nos faz, né, tremer assim um pouco, mas se a gente tentar ver um pouquinho além, a gente vai conseguir absorver muito mais daquela situação, né? Sim, sim, com certeza. É ali onde a gente mais evolui. E assim, aquela coisa, o medo vai existir sempre. Aí você tem, né, a gente precisa vencer o medo
e ir além. Muito. É que nem aquela coisa que fala, né? Escolha o seu difícil, né? Tudo na vida é difícil, assim, mas é difícil às vezes a gente não caminhar, mas dar os passos também é difícil, então muitas vezes a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Sim, exato. Eu lembro, Bruna, quando eu comecei a dar treinamento dentro da empresa. E aí eu era super tímida, e eu fui desenvolvendo. Eu sempre falava assim, Bruna, não, na próxima reunião eu vou falar uma frase, na próxima eu vou falar uma ideia, na próxima... Então eu fui colocando as minhas metas, porque eu sabia que aquela situação para mim não era legal, não ia me fazer crescer. E aí depois, quando eu me vi dentro de um palco, dando palestra para 300, 400 pessoas, dá frio na barriga? Dá, não vou falar que não dá, dá. Mas a partir do momento que você entende quem você acredita em você e você vai passar uma mensagem do bem, vai fazer, enfim, passar o seu melhor ali, pronto, sabe? Você entrega, você fica livre de julgamentos, enfim, o que falarem, falem, mas o melhor que tem é acreditar no seu potencial, tudo isso que a gente conversou até aqui. Muito bacana. Não precisar tanto dessa validação mesmo, assim, né? Acreditar em si mesmo e que a gente está dando o nosso melhor, e mesmo que esse melhor muitas vezes não seja perfeito, mas é o que tem, né? Encarar mesmo as nossas potencialidades também. Exato, com certeza. E, Renata, se tu pudesse indicar apenas um livro para quem está nos ouvindo, qual seria esse livro? Olha, difícil um livro, viu? Mas, ó, um livro, assim, que eu acho que me marcou muito é Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. Então, fala de potencialidades, né? Fala de talentos, de dons, de qualidades. Então, esse livro, para mim, é um livro muito marcante. Ele é só bem grande, assim, para ler, mas que ajuda muito quem está procurando autoconhecimento, desenvolvimento, é algo de muito valor. Fantástico, ele já apareceu algumas vezes aqui, eu concordo plenamente, é um livro incrível de a gente mudar a linguagem, né, que a gente fala com a gente mesmo, que a gente vê a vida, que a gente, sabendo sim que existem muitas ferramentas à disposição, e esse livro mostra muito disso, né? Sim, ele é maravilhoso, então é um ótimo caminho aí para quem quiser ou continuar ou iniciar a jornada aí do autoconhecimento, é maravilhoso. Muito bacana, obrigada pela indicação. Imagina. E antes da gente encerrar a entrevista, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo, te conhecer um pouquinho mais. Certo. Então tem meu Instagram, que é coach.renataoliveira, né? E tem o meu site, que é renata-oliveira.com. E para quem quiser saber, em apenas 5 semanas, você descobre o seu caminho profissional. Dentro ali do meu site, você descobre como. Que legal, Renata. Muito obrigada. Eu te agradeço de todo o coração a tua disponibilidade, trazer um pouquinho para a gente sobre esse universo maravilhoso que é o despertar, né, do potencial através do profissional, né, da carreira, do trabalho, que é algo, sim, tão importante na vida do ser humano, né, esse senso de realização, esse senso de reconhecimento e de realização também, de propósito. Sim. Que veio fazer aqui. E então agradeço muito tu ter trazido isso um pouquinho pra gente. Acho fantástico o teu trabalho. Eu sou muito... eu admiro muito, sou uma admiradora de pessoas que ajudam pessoas. Então, eu tenho certeza que muitas vidas já foram impactadas pelo teu trabalho, e não só diretamente através dos teus clientes, né, mas de todas as famílias, de todos os amigos, de todas as pessoas que também foram impactadas através das pessoas que tu já ajudou. Então, eu te agradeço a tua disponibilidade, te desejo muito, muito, muito sucesso, e foi um prazer enorme te conhecer. Uma honra estar aqui com você, e o prazer foi meu. E é isso aí, eu falo para as pessoas, acreditem em si mesmas e vamos lá, que a gente tem um mundo aí para desbravar. Muito mais sucesso para você, viu, Bruna? Tudo de melhor aí. Obrigadão, um beijo grande. Beijo, Bruna, até. Tchau, até.
Eu espero que você tenha gostado do episódio e vai ser um prazer para mim saber o que você achou. Então, se quiser deixar um comentário para mim no site ou nas redes sociais, eu agradeço de coração. E fica também um convite para que você acompanhe o Conscientemente pelo Instagram, é o @conscientementepodcast. Um grande abraço.